O Aang domina o ar, a Katara a água e a Thorfinn a terra, cada um com uma habilidade única. Mas e o Sokka? O que ele pode fazer? Esse é um dilema que se expande para muitas obras. É o que chamo de o homem entre os monstros, quando um personagem é um cara comum em um universo que o extraordinário existe, como exemplo o Usopp em One Piece ou o Gavião Arqueiro nos Vingadores. São personagens que, para o padrão normal, estão até acima da média, mas quando comparados ao padrão de seus respectivos universos, estão bem abaixo no ranking. E dessa ideia que nasce o dilema de Sokka. O que mais admiro nesse personagem é o fato de rejeitar essa realidade. Seria perfeitamente compreensível que ele decidisse deixar a equipe por sentir que era um peso ou algo assim, mas não, muito pelo contrário, ele decide encontrar um meio de se igualar a seus colegas e também se tornar uma importante engrenagem para a equipe Avatar. Pessoal, sou Rafael, bem-vindo ao canal Distração Moderna. Já que chegou aqui, deixa o like e se gosta de vídeos sobre Avatar nessa temática ou se tem algum personagem específico, comenta aí que eu sempre estou olhando nos comentários. Existe um episódio onde o grupo principal está viajando pela Nação do Fogo e um meteoro cai próximo a eles. Eles partem em direção para tentar conter o fogo e cada um dos membros desempenha um papel nessa missão. No entanto, o Sokka não tem uma responsabilidade e se sente frustrado por isso. E naquele momento ele percebe o quanto é talvez desnecessário para o grupo. Primeiro, decide ir a uma loja de armas para conseguir uma ferramenta que pode utilizar em batalha. E em meio a muitos erros, finalmente encontra uma espada que parece ser perfeita. O dono da loja comenta que ela pertencia a um grande espadachim que vivia no topo da colina. E seus amigos sugerem ao Sokka que vá atrás dele. Comentam que conseguiram alcançar o seu potencial devido aos mestres que encontraram em suas jornadas. E era disso que o Sokka precisava, um direcionamento, um professor, alguém para lhe dar um norte. Então ele decide que se tornará um mestre espadachim e parte em busca de seu mentor. O Sokka, após uma caminhada, finalmente encontra seu mestre. Agora precisa demonstrar que é digno de ser o seu aluno. Só uma informação extra. Essa cena é muito parecida com o momento que o Zoro vai pedir treinamento ao Mihawk. Inclusive, um fato que ajuda isso é que o mestre do Sokka e o Mihawk têm o mesmo dublador aqui no Brasil. Mas voltando, para nossa quebra de expectativa, o Sokka demonstra uma grande humildade, assumindo para seu mentor que ainda tem muito a aprender e que provavelmente nem era digno daqueles ensinamentos. E para sua surpresa, o mestre reconhece seu potencial e aceita torná-lo aprendiz. E agora que as coisas começam a ficar interessantes. O Sokka tem uma perspectiva muito diferente dos ensinamentos. Sempre que seu mestre lhe apresenta algo novo, ele tem uma interpretação bem incomum, vamos dizer assim. Por exemplo, sua primeira lição é que a espada deve ser vista como uma extensão do próprio corpo de quem a manuseia, algo como um braço maior. No entanto, o Sokka exemplifica que essa extensão seria como se uma pessoa tivesse uma segunda cabeça, o que não está errado, é apenas um ponto de vista distinto. E mais à frente, vocês vão ver como isso é importante para a evolução do Sokka. Antes, só avisando que vou deixar na descrição o primeiro volume da história em quadrinhos de Avatar. Ela continua exatamente no momento onde a animação acaba. É uma leitura ideal se você for fã da série. O link para comprar está na descrição. Dando continuidade a seu treinamento, Sokka é exposto a muitos desafios, aqueles clássicos momentos onde o aluno passa por lições que, à primeira impressão, não parecem ser relevantes, mas posteriormente descobrimos a sua importância. E a cada nível, observamos a dificuldade que o Sokka tem em se desenvolver, mas também a sua inteligência e versatilidade. Apesar de não concluir de maneira, entre aspas, correta, sempre encontra um caminho criativo
para terminar sua atividade. Ao final do treino, seu mestre comenta que ele errou as coisas, mas de um jeito especial e, portanto, estava pronto para uma espada de verdade. Essa mini jornada do Sokka, chamo de mini jornada porque todos esses eventos aconteceram em apenas um dia, o que, diga-se de passagem, é um pouco estranho, mas independente disso, ela representa algo que acredito que muitos de nós já tenha passado na vida, quando se sente deslocado e não consegue entender qual o seu papel, como se você estivesse parado, mas o mundo ao seu redor continua a seguir. E acredito que a lição é, mesmo que você não seja mestre em algo, como os dominadores de elemento, ainda existem coisas que só você é capaz de fazer. Chega então o desafio final. Sokka tem que fazer a sua própria espada e utiliza o meteoro do início do episódio como matéria-prima. Após esse árduo trabalho, chega o momento da graduação. E seu mestre faz um discurso que representa a essência do que esse episódio tenta passar. Quando você veio pela primeira vez, estava tão inseguro que parecia até descrente de si mesmo. Mas eu logo notei o que poucos percebem. Eu vi um coração tão forte quanto de uma tartaruga-leão e 2 vezes maior. E ao treinarmos, não foi sua técnica que me impressionou. Você demonstra algo além disso: criatividade, versatilidade e inteligência. Esses são os traços que definem um bom espadachim, e esses são os traços que o definem. Você me disse que não sabia se era digno, mas eu acredito que você é mais digno do que qualquer homem que eu já treinei. Avatar foi um desenho que marcou muito a minha infância, principalmente pelo fato de que era diferente do que estava acostumado a assistir na época. Nem sabia que existia anime, então a construção dele era algo novo e que com certeza era muito atrativo. Mas não só pela animação, toda a sua história e complexidade era algo que me fazia pensar de como, mesmo sendo algo que eu tinha noção de que era feito para crianças, ainda era possível enxergar uma dedicação e esforço para trazer uma mensagem de forma madura sobre temas que na época nem era capaz de entender, como a perda, o luto ou o simples fato de não se sentir útil e como esse sentimento é desconfortável. Assisti esse episódio quando criança e hoje essa mensagem ainda se mantém forte. O Sokka é um dos meus personagens favoritos e apesar de nunca passar exatamente pelos problemas que ele vive, sempre me identifiquei. As piadas que ele faz, as atitudes, representam muito como eu era na infância. Realmente era muito parecido. E a construção dele, mais especificamente nesse episódio, é uma mensagem para todos que se sentem perdidos. É como uma vez um certo filósofo disse: conhecer a si mesmo é o caminho da sabedoria. Caso esse vídeo tenha sido do seu agrado, te convido a se inscrever e que assista outro vídeo aqui no canal. Provavelmente vai gostar também. Lembre-se de que o link para a história do Avatar está na descrição. Obrigado pela atenção. Eu me chamo Rafael e nos encontramos no próximo vídeo.